As consequências das políticas de flexibilização de abertura das fronteiras da Europa é um fator principal para o problema que vive a França. Os políticos no Ocidente e a mídia dos Estados Unidos tenta por vários anos manter as pessoas alheias aos eventos que se desenrolam na Europa. Tragicamente, o Islã e o Oriente Médio se mudaram para a França, com a bênção de Macron. O que muitos não conseguem compreender é que jornalistas e políticos na França e na Alemanha, que expressam as mesmas preocupações, carregam com eles o fardo das próprias decisões em deixar as fronteiras sem controle, enquanto a verdade assustadora permanece oculta aos olhos do mundo. A história colonial da França criou laços entre países e suas antigas colônias. Esses vínculos históricos e culturais também podem influenciar a decisão de uma pessoa querer migrar para a França, especialmente entre as comunidades que têm uma ligação histórica com o país. Assim como muitos outros países da União Europeia, a França enfrenta muitos desafios relacionados à imigração em larga escala. Um país conhecido por uma diversidade cultural, historicamente a França recebe imigrantes ao longo de muitos anos, pessoas de diversas origens têm buscado oportunidades de vida na França. E o fluxo migratório nas últimas décadas trouxe um enorme desafio para o país. Pouco tempo atrás, a Rússia estava prestes a eclodir em guerra civil. Logo em seguida, foi a França que esteve em chamas. Mas qual é a relação entre essas duas narrativas? Diferente dos conflitos tradicionais, que envolvem confrontos militares diretos entre estados, a guerra híbrida alcança objetivos estratégicos através de uma combinação de métodos e instrumentos variados. A guerra híbrida surgiu em resposta à evolução das táticas de guerra e aos avanços tecnológicos. É comum o uso de táticas não convencionais, como guerrilhas, ataques terroristas, propaganda, desinformação ou ciberataques. Esse tipo de táticas tem como objetivo confundir e minar a estabilidade do adversário, sem a necessidade de uma ação militar direta em grande escala e sem assumir diretamente a responsabilidade pelos seus atos. O estopim dos protestos que aconteceram foi por conta da morte de um adolescente da ascendência argelina de 17 anos por um policial que foi baleado na região metropolitana de Paris, em uma terça-feira. Os imigrantes que não recebem o devido direito pelos seus valores e tradições defendem com por si próprios. Na França, o Islã é a segunda maior religião com participantes ativos, que podem levar ao declínio da Europa, com os seus legados em defender o Islã através da luta. Na noite de 13 de novembro de 2015, uma série de fuzilamentos em massa, atentados suicidas, explosões e sequestros de reféns ocorreram em diferentes locais de Paris e Saint-Denis. A cidade de Paris foi palco de múltiplos ataques coordenados por extremistas islâmicos. Alguns dos principais alvos foram o Bataclan, uma casa de espetáculos, o Stade de France, onde ocorria um jogo de futebol, e restaurantes populares na região. Os atentados resultaram em um grande número de vítimas e deixaram a população parisiense em estado de choque e luto. O lema francês, liberdade, igualdade, fraternidade, está levando a França a se tornar um país islâmico através da jihad. O mundo inteiro estará sujeito ao domínio islâmico. Esse é o perigo de políticas de fronteiras abertas. Agora essas preocupações se materializaram e o país enfrenta as consequências da conquista de povos dispostos a enfrentar a morte para lutar pelos seus ideais. Lembrando que a religião em si não é o problema, mas sim o extremismo.